Entrevista. 7h18, boa quarta-feira para você. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de negócios, vamos falar de muito trabalho. Por quê? Segundo os dados do Sebrae, dados mais recentes, mais de 9 milhões de mulheres estão à frente dos seus próprios negócios aqui no Brasil. E esse cenário só revela a crescente, participação feminina no empreendedorismo. E para falar sobre esse tema, estamos ao vivo recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã a gestora de carreiras e negócios, que é a Francine Demétrio. Francine, é um prazer tê-la conosco. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz. Obrigado, Franciane, pela tua presença. Muito bem. Até para a gente falar um pouquinho, sobre essa questão especializada em desenvolvimento de carreira, qual que é o enfoque dado hoje, Fran, a quem deseja iniciar, por exemplo, uma carreira de empreendedora? Às vezes o perfil, enfim, casa ou não casa com o desafio, é sempre assim? Como é que é? Então, quando a gente inicia um processo de empreendedorismo, a gente sempre se pergunta, Sempre existem dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que vai me dar uma estabilidade financeira ou se vai me dar realização pessoal? E aí a gente se depara com uma grande questão, que a gente não se conhece. Então, tudo começa, e a gente acredita muito, eu e a Carol, que a gente vai fazer esse trabalho de autoconhecimento, tudo inicia no autoconhecimento. Quando você sabe as suas forças, você sabe as suas fortalezas, isso fica muito mais fácil. Você aplica isso e aí você tem uma coisa que a gente chama de canal de flow, que é a sua performance ótima, E aí vocês vão me perguntar, tá, Fran, mas e aí, como que eu encontro isso? E aí a gente tem técnicas para isso, e é isso que a gente vai fazer hoje à noite. E é isso que eu quero lhe perguntar, aproveitando esse gancho, Franciane, porque técnicas, as pessoas têm muitas dúvidas. Como que eu desenvolvo para ter o autoconhecimento, quando eu conheço as fortalezas, que foi a frase que você utilizou? E no mundo empresarial, no empreendedorismo, quais são as ferramentas, as técnicas para que essa mulher empreendedora desenvolva o autoconhecimento para que ela de fato tenha sucesso nessa jornada empreendedora? Olha, o autoconhecimento, ele passa por 2 momentos assim importantes, Um deles é a gente refletir, a gente enxergar quem a gente é. E ele acontece como? Através da nossa história. Então, existem várias técnicas, cada uma encontra um caminho, e é isso que a gente entende nesse momento. Eu sou um pouco mais holística, e aí a Carol vem trazendo um pouquinho de meditação, um pouquinho de yoga, E aí a gente olha para dentro. E algumas pessoas, elas preferem ser um pouco mais racionais, que a gente fala. E aí a gente faz algumas perguntas, aplica técnicas, A técnica que a gente vai utilizar hoje à noite, assim, eu não quero também dar tanto spoiler, mas ela é identificação de 24 forças. Então a gente faz esse caminho de a gente identificar através de perguntas, através de momentos da nossa vida e também do que a gente já realizou, principalmente do que a gente já realizou, identificar quais são essas forças. Então, são 2 caminhos. Uma é a reflexão, e aí eu posso ir por algo mais holístico, e o outro um pouquinho mais racional, através de ferramentas, e aí tem diversos fornecedores, cada um vai por uma linha. No mundo organizacional das grandes empresas, a gente usa ferramentas um pouco mais aprofundadas. Quando a gente fala da mulher empreendedora, a gente vai principalmente para o lado comportamental. Então, a gente vai usar essa nova vertente aí de negócio, que é identificar essas 24 forças, qual das 24 você tem mais forte e que você pode potencializar. Muito bem. Para você que ligou o seu rádio agora aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, a gente está conversando com a gestora de carreiras e negócios, a Franciane Demétrio, que está ao vivo conosco aqui. Fran, como é que vocês avaliam o desafio, por exemplo, da mulher empreendedora? É maior, é menor, está sendo igual na comparação ao do homem? Como é que está? Bom, a mulher por si só, a gente iniciou no mercado de trabalho um pouco mais tarde, historicamente, E hoje, para a gente entrar no mercado de trabalho com a mesma, digamos assim, perspectiva que o homem, é um pouco unfair, que a gente fala, não é justo, Porque a gente ficou muito tempo dentro de casa, Então, os grandes desafios é ela se capacitar, ela entender que lugar que é o dela, qual a contribuição que ela tem.
né? Então, hoje, por exemplo, vou te trazer um dado, né? 33%, apenas 33% são mulheres, a participação das mulheres líderes na nossa sociedade, né? Em termos de economia. E apenas 6% são CEO. No Brasil, de 400 empresas na B3, a gente tem somente 3 ou 4, agora pode estar um pouquinho desatualizado, mulheres. Então, 400, somente 3. Então, quando a gente fala do empreendedorismo, os desafios também são muito parecidos. Né? Ela também se depara com essa dificuldade de entender o espaço. Até porque ela tem dois papéis. Né? Ela tem, normalmente, né, o papel de profissional, de empreendedora, mas ela também tem o papel de casa ainda muito forte. Então, são algumas crenças aí que a gente vai quebrando, né? E transformando aí a vida dela para ser um pouquinho mais fácil esse caminhar, essa jornada dela. Fran, você comentou sobre crenças. E aí, o tema que vocês trazem hoje, ele é interessante porque mulher, descortine suas forças. Quais são as crenças que bloqueiam seu crescimento pessoal e até empreendedor? Todos nós temos crenças, né? E esse acaba sendo um grande desafio, tanto para o homem quanto para a mulher no mundo dos negócios. Exatamente. E essas crenças, elas são construídas, né, ao longo da nossa infância, ao longo do nosso caminhar. Mas foi identificado para a mulher algumas crenças mais específicas dela. E é por isso que às vezes a gente percebe que o homem fica assim, por que vai ter um encontro só para a mulher? Porque tem dores que realmente são mais comuns, digamos assim, da mulher. Uma delas é, eu preciso dar conta de tudo. Eu não posso deixar nenhum pratinho cair, porque se eu deixar cair, meu Deus, eu vou falhar. Então eu preciso ser a Mulher Maravilha. Isso é uma crença, né? A gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode ser bom em algo e tudo bem não ser bom em outra situação. Então, por exemplo, você, Marcos, né? Você é muito bom comunicador. Né? Eu já te acompanho. Mas talvez você não seja bom em cozinhar, fazer uma pizza. E fazer conta. Fazer conta? Isso. Então é legal você saber o que você é bom. E às vezes a mulher, ela tem essa crença de que ela precisa saber de tudo. E isso é autoconhecimento, né? Isso é autoconhecimento. Muito bem. Exatamente. Isso é autoconhecimento. Não é fácil identificar essas crenças, né? A gente vive aqui numa região bastante tradicional e aí a gente diz que a gente vai quebrando aos poucos, né? São tacinhas que a gente vai quebrando e mostrando para ela que tá tudo bem se um prato cair, porque o outro vai subir e vai ficar, né, cada vez mais alto e tá tudo certo. Isso não é ser fraca, isso é mostrar a vulnerabilidade que todos nós temos, né? Exatamente, exatamente. E aí, só se eu puder acrescentar um ponto, a gente fala muito sobre bem-estar, né? E a Carol, ela vem com esse caminhar dela de desenvolvimento pessoal para esse olhar mais holístico. Então, ela traz o yoga, respiração. A gente sabe hoje que o mindfulness já está aí, inclusive em hospitais, como ferramenta, né, de a gente olhar para dentro e entender essas crenças, respirar, o foco. Daniel Goleman, que é um dos especialistas que trabalha isso também, questão do foco. Então, a gente usa essas duas vertentes, né? O bem-estar, ele precisa estar alinhado, porque cada vez mais a gente está em uma sociedade doente. O Brasil é o maior, né? O país com mais incidência aí de estresse e depressão. Então, a gente acredita muito que essa nossa contribuição nesse momento, ele vai muito em encontro aí ao bem-estar das pessoas e principalmente da mulher que está começando ou que já está nesse caminhar empreendedor. Fran, para as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, ficaram interessadas, né, neste encontro, como é que faz? Acontece hoje, 6h30 da tarde, é aonde? Como faz para fazer a inscrição? Tem custo? Então, vai acontecer hoje às 18h30. Para fazer inscrição, pode entrar em contato com a Areté, que é a escola de inglês local que a gente vai fazer. E também comigo e com a Carol, né? Marcos, tu tem o contato da Carol aí, se tu puder me apoiar, porque ela teve um probleminha aqui na presença aqui. Mas dá para fazer inscrição pelo contato? Dá para fazer pelo contato no Instagram, dá para fazer diretamente ali com a Areté. E o valor é R$60, é um valor super acessível. A gente gostaria, assim, que realmente as pessoas, as mulheres, né, participassem, mas a gente tem poucas vagas, até porque para fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente precisa ter um olhar bastante clínico. Então, a gente tem poucas vagas ainda, né, hoje à noite. Mas segue lá, vai ter outras oportunidades também, mas
Vamos ver se tem uma vaga, entra ali na fila de inscrição. Tem que correr. 99971 3086 é o telefone aqui de contato. Vou repetir para você que quer anotar aí no celular, no papelzinho, enfim, ou na memória, quem é bom de memória, né? 99971 3086. Fran, obrigado pelo bate-papo. Sempre bom entender, né, que todos nós temos as nossas fortalezas e fraquezas também. E fica aí essa ótima oportunidade para as mulheres se encontrarem, trocarem ideias, fazer network e principalmente descortinar as suas forças. Bom evento para vocês. Obrigada. Grande abraço. 7h28, depois do intervalo comercial, a gente volta para atualizar o cenário político aqui no estado de Santa Catarina. Lembrando, julgamento do pedido de cassação do senador catarinense Jorge Seife é adiado novamente pelo Tribunal Superior. Entrevista. 7h18, boa quarta-feira para você. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de negócios, vamos falar de muito trabalho. Por quê? Segundo os dados do Sebrae, dados mais recentes, mais de 9 milhões de mulheres estão à frente dos seus próprios negócios aqui no Brasil. E este cenário só revela a crescente, né, participação feminina no empreendedorismo. E para falar sobre esse tema, estamos ao vivo recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã a gestora de carreiras e negócios, que é a Francine Demétrio. Francine, é um prazer tê-la conosco. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz. Obrigado, Franciane, pela tua presença. Muito bem. Até para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão especializada em desenvolvimento de carreira, qual que é o enfoque dado hoje, Fran, a quem deseja, né, iniciar, por exemplo, uma carreira de empreendedora? Às vezes o perfil, enfim, casa ou não casa com o desafio, é sempre assim? Como é que é? Então, quando a gente inicia um processo de empreendedorismo, a gente sempre se pergunta, né? Sempre existem dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que vai me dar uma estabilidade financeira? Ou se vai me dar realização pessoal? E aí a gente se depara com uma grande questão, que a gente não se conhece. Então, tudo começa, e a gente acredita muito, né? Eu e a Carol, que a gente vai fazer esse trabalho de autoconhecimento, tudo inicia no autoconhecimento. Quando você sabe as suas forças, você sabe as suas fortalezas, isso fica muito mais fácil. Você aplica isso e aí você tem uma coisa que a gente chama de canal de flow, que é a sua performance ótima, né? E aí vocês vão me perguntar, tá, Fran, mas e aí, como que eu encontro isso? E aí a gente tem técnicas para isso, e é isso que a gente vai fazer hoje à noite. E é isso que eu quero lhe perguntar, aproveitando esse gancho, Franciane, porque técnicas, né, as pessoas têm muitas dúvidas. Como que eu desenvolvo para ter o autoconhecimento, quando eu conheço as fortalezas, que foi a frase que você utilizou, e no mundo empresarial, no empreendedorismo, quais são as ferramentas, as técnicas para que essa mulher empreendedora desenvolva o autoconhecimento para que ela de fato tenha sucesso nessa jornada empreendedora? Hein? Olha, o autoconhecimento, ele passa por 2 momentos assim importantes, né? Um deles é a gente refletir, a gente enxergar quem a gente é. E ele acontece como? Através da nossa história. Então, existem várias técnicas, cada uma encontra um caminho, e é isso que a gente entende nesse momento. Eu sou um pouco mais holística, e aí a Carol vem trazendo um pouquinho de meditação, um pouquinho de yoga, né? E aí a gente olha para dentro. E algumas pessoas, elas preferem ser um pouco mais racionais, que a gente fala. E aí a gente faz algumas perguntas, aplica técnicas, né? A técnica que a gente vai utilizar hoje à noite, assim, eu não quero também dar tanto spoiler, mas ela é identificação de 24 forças. Então a gente faz esse caminho de a gente identificar através de perguntas, através de momentos da nossa vida e também do que a gente já realizou, principalmente do que a gente já realizou, identificar quais são essas forças. Então, são 2 caminhos. Uma é a reflexão, e aí eu posso ir por algo mais holístico, e o outro um pouquinho mais racional, através de ferramentas, e aí tem diversos fornecedores, cada um vai por uma linha. No mundo organizacional das grandes empresas, a gente usa ferramentas um pouco mais aprofundadas. Quando a gente fala da mulher empreendedora, a gente vai principalmente para o lado comportamental. Então, a gente vai usar essa nova vertente aí de negócio, que é identificar essas 24 forças, qual das 24 você tem mais forte e que você pode potencializar.
Muito bem. Para você que ligou o seu rádio agora aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, a gente está conversando com a gestora, né, de carreiras e negócios, a Franciane Demétrio, que está ao vivo conosco aqui. Fran, como é que vocês avaliam, né, o desafio, por exemplo, da mulher empreendedora? É maior, é menor, está sendo igual na comparação ao do homem? Como é que está? Bom, a mulher por si só, né, a gente iniciou no mercado de trabalho um pouco mais tarde, historicamente, né, e hoje, para a gente entrar no mercado de trabalho com a mesma, digamos assim, perspectiva que o homem, é um pouco unfair, que a gente fala, não é justo, né, porque a gente ficou muito tempo dentro de casa, né, então os grandes desafios é ela se capacitar, ela entender que lugar que é o dela, né? Qual a contribuição que ela tem, né? Então, hoje, por exemplo, vou te trazer um dado, né? 33%, apenas 33% são mulheres, a participação das mulheres líderes na nossa sociedade, né? Em termos de economia. E apenas 6% são CEO. No Brasil, de 400 empresas na B3, a gente tem somente 3 ou 4, agora pode estar um pouquinho desatualizado, mulheres. Então, 400... somente 3. Então, quando a gente fala do empreendedorismo, os desafios também são muito parecidos, né? Ela também se depara com essa dificuldade de entender o espaço. Até porque ela tem dois papéis, né? Ela tem, normalmente, né, o papel de profissional, de empreendedora, mas ela também tem o papel de casa ainda muito forte. Então, são algumas crenças aí que a gente vai quebrando, né? E transformando aí a vida dela para ser um pouquinho mais fácil esse caminhar, essa jornada dela. Fran, você comentou sobre crenças, e aí o tema que vocês trazem hoje ele é interessante porque mulher, descortine suas forças. Quais são as crenças que bloqueiam seu crescimento pessoal e até empreendedor? Todos nós temos crenças, né? E esse acaba sendo um grande desafio, tanto para o homem quanto para a mulher no mundo dos negócios. Exatamente. E essas crenças, elas são construídas, né, ao longo da nossa infância, ao longo do nosso caminhar. Mas foi identificado para a mulher algumas crenças mais específicas dela. E é por isso que às vezes a gente percebe que o homem fica assim, por que vai ter um encontro só para a mulher? Porque tem dores que realmente são mais comuns, digamos assim, da mulher. Uma delas é, eu preciso dar conta de tudo. Eu não posso deixar nenhum pratinho cair, porque se eu deixar cair, meu Deus, eu vou falhar. Então eu preciso ser a Mulher Maravilha. Isso é uma crença, né? A gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode ser bom em algo e tudo bem não ser bom em outra situação. Então, por exemplo, você, Marcos, né? Você é muito bom comunicador. Né? Eu já te acompanho. Mas talvez você não seja bom em cozinhar, fazer uma pizza. E fazer conta. Fazer conta? Isso. Então é legal você saber o que você é bom. E às vezes a mulher, ela tem essa crença de que ela precisa saber de tudo. E isso é autoconhecimento, né? Isso é autoconhecimento. Muito bem. Exatamente. Isso é autoconhecimento. Não é fácil identificar essas crenças, né? A gente vive aqui numa região bastante tradicional e aí a gente diz que a gente vai quebrando aos poucos, né? São tacinhas que a gente vai quebrando e mostrando para ela que tá tudo bem se um prato cair, porque o outro vai subir e vai ficar, né, cada vez mais alto e tá tudo certo. Isso não é ser fraca, isso é mostrar a vulnerabilidade que todos nós temos, né? Exatamente, exatamente. E aí, só se eu puder acrescentar um ponto, a gente fala muito sobre bem-estar, né? E a Carol, ela vem com esse caminhar dela de desenvolvimento pessoal para esse olhar mais holístico. Então, ela traz o yoga, respiração. A gente sabe hoje que o mindfulness já está aí, inclusive em hospitais, como ferramenta, né, de a gente olhar para dentro e entender essas crenças, respirar, o foco. Daniel Goleman, que é um dos especialistas que trabalha isso também, questão do foco. Então, a gente usa essas duas vertentes, né? O bem-estar, ele precisa estar alinhado, porque cada vez mais a gente está em uma sociedade doente. O Brasil é o maior, né, o país com mais incidência aí de estresse e depressão. Então, a gente acredita muito que essa nossa contribuição nesse momento, ele vai muito encontro aí ao bem-estar das pessoas e principalmente da mulher que está começando ou que já está nesse caminhar empreendedor. Fran, para as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, ficaram interessadas, né, neste encontro, como é que faz? Acontece hoje, 6h30 da tarde, é aonde? Como faz para fazer a inscrição? Tem custo?
Então, vai acontecer hoje às 18h30. Para fazer inscrição, pode entrar em contato com a Areté, que é a escola de inglês local que a gente vai fazer. E também comigo e com a Carol, né? Marcos, tu tem o contato da Carol aí, se tu puder me apoiar, porque ela teve um probleminha aqui na presença aqui. Mas dá para fazer inscrição pelo contato? Dá para fazer pelo contato no Instagram, dá para fazer diretamente ali com a Areté. E o valor é R$60, é um valor super acessível. A gente gostaria, assim, que realmente as pessoas, as mulheres, né, participassem, mas a gente tem poucas vagas, até porque para fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente precisa ter um olhar bastante clínico. Então, a gente tem poucas vagas ainda, né, hoje à noite. Mas segue lá, vai ter outras oportunidades também, mas vamos ver se tem uma vaga, entra ali na fila de inscrição. Tem que correr. 99971-3086 é o telefone aqui de contato. Vou repetir para você que quer anotar aí no celular, no papelzinho, enfim, ou na memória, quem é bom de memória, né? 99971-3086. Bruno, obrigado pelo bate-papo. Sempre bom entender, né, que todos nós temos as nossas fortalezas e fraquezas também. E fica aí essa ótima oportunidade para as mulheres se encontrarem, trocarem ideias, fazer network e principalmente descortinar as suas forças. Bom evento para vocês. Obrigada. Grande abraço. 7h28, depois do intervalo comercial, a gente volta para atualizar o cenário político aqui no estado de Santa Catarina. Lembrando, julgamento do pedido de cassação do senador catarinense Jorge Seife é adiado novamente pelo Tribunal Superior